Eu quero partilhar com vocês nesta noite o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem. 1 Samuel, capítulo 1, relata um dos episódios mais emocionantes da Bíblia. E eu começo a ler a partir do verso 1, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta. O sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando ele tentou realizar o seu sonho, ele fracassou. Não conseguiu chegar no topo do Everest.
Meses depois ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando entrou no auditório, percebeu que propositadamente eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Edmund Hillary olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento ele esqueceu o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, maio de 1553, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém que já perdeu os seus sonhos mais belos pelas estradas da vida. Talvez haja alguém aqui nesse auditório que já viu os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe haja entre nós alguém que já desistiu de seus sonhos, que já enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar você nesta noite a trazer de volta esses sonhos e colocá-los na presença de Deus, porque nós estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. O texto que acabamos de ler retrata a história de uma mulher que tinha um sonho legítimo, um sonho bonito, o sonho de ser mãe. Entretanto, essa mulher não pode realizar o seu sonho, ela é estéril, seu ventre é um deserto. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria certamente algumas abordagens. Primeira, eu acho que diriam para ela assim: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você está estéril, deve ter alguma coisa errada na sua família. Você deve fazer uma investigação meticulosa na sua árvore genealógica e quebrar essa maldição hereditária, porque se isso não acontecer, você nunca vai ser curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém como os amigos de Jó diriam para ela assim: ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar doente, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado inconfesso. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso diria para ela assim: ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Dê uma olhadinha comigo no versículo 5. Está escrito que o próprio Deus a deixou estéril. Dê uma olhada no verso 6. Está escrito que o próprio Deus cerrou a sua madre. De tal maneira que a esterilidade de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso pode dar um nó na nossa cabeça, porque se Deus é bom, e Deus é, e se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem, como Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com você, a partir de agora. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos, para nos ensinar, que o Deus das bênçãos, é melhor do que as bênçãos de Deus. Às vezes corremos atrás das bênçãos, e queremos tanto as bênçãos, mas eu quero lhe dizer que o Deus das bênçãos é mais importante e é melhor que as bênçãos de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, todas as dádivas de Deus,
Você pode ter saúde, você pode ter amigos, você pode ter família, você pode ter prosperidade, você pode ter sucesso e fama, mas nada disso vai significar para você a razão da sua vida, se Deus não ocupa o primeiro lugar no seu coração. O Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. Porque o sonho de Ana foi adiado. Ana começa a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a ter experiências com Deus como nunca tivera outrora. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido e consagrado de volta para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. A vida dela teria ficado gravitando ao redor de Samuel, porque ela entendeu que Samuel viera de Deus e era de Deus. Ela não tem problema de devolver de volta Samuel para Deus. Às vezes, meus irmãos, nós pedimos uma bênção para Deus e Deus não a concede, porque Ele é abençoador. E de repente ficamos tão agarrados na bênção que nos esquecemos do abençoador. Transformamos a bênção num substituto do abençoador. Fazemos da bênção um ídolo. Por exemplo, nós pedimos para Deus prosperidade e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece e com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Mas aí a pessoa começa a prosperar. Cada ano acrescenta mais um item no seu imposto de renda, mais um carro, mais um sítio, mais um apartamento, mais uma casa, mais isso, mais aquilo outro. E daqui a pouco a pessoa está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus que não tem tempo mais para Deus. Não pode ir mais na igreja, não pode frequentar uma reunião de círculo, não pode mais participar de uma vigília de oração, porque ela está tão ocupada cuidando da bênção que não tem mais tempo para o abençoador. É muito importante você entender que a vida que você tem vem de Deus, a casa que você mora veio de Deus, o carro que você anda vem de Deus, a família que você tem vem de Deus, tudo que você tem procede de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que Ele é Deus, soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo a oração de Ana, nos versos 6 a 8, do capítulo 2. Ana diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Pelas minhas andanças por aí, às vezes eu vejo algumas pessoas, em nome de uma fé robusta, beirar a blasfêmia, quando chegam para Deus com petulância e dizem: Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, Deus, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono e Deus humilhado aos seus pés. Que tolice, que tolice. O Deus a quem você e eu adoramos está assentado no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e Ele não precisa pedir licença nem para você nem para mim para agir. Agindo eu, quem o impedirá? Eu fico imaginando, professor Wilson, que Ana, como uma mulher instruída que era, ela deve ter buscado todos os recursos da medicina do seu tempo, para cuidar da sua saúde, porque não é contrário à sua fé, você buscar os recursos que o próprio Deus providenciou. E eu fico imaginando, que como toda mulher gosta de andar com a bolsa tiracolo, ela devia andar com os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo o seguinte: Ana, não tem jeito, não tem cura, sua causa é impossível de resolver, você precisa se conformar em não ter filhos.
Mas Ana entende uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Quando o homem chega ao seu limite, Deus pode fazer ainda infinitamente mais. Deus pode e Deus faz. Eu estava um dia lá em Vitória, no Espírito Santo, fui fazer uma visita num hospital militar, onde estava funcionando o SUS da época. E quando eu chego à porta do hospital, tinham 3 pessoas da minha cidade, interior do Espírito Santo. Dentre as pessoas estava uma moça de 17 anos, com um câncer no estado avançado, com metástases no corpo. E o médico lá da cidade do interior disse: olha, não posso mais continuar o tratamento aqui, você precisa ser internada num CTI. A situação é muito difícil, muito complexa. E aquela menina vai para lá, mas ela não tem plano de saúde, e não tinha vaga no CTI naquele dia. Sendo eu amigo do diretor do hospital, fui conversar com ele. Ele disse: pastor, não funciona assim, não dá para tirar um paciente para botar outro, então hoje impossível, aqui não. Eu fiquei frustrado até. Voltei para a porta do hospital e disse para aquela moça: filha, aqui não tem vaga, aqui não tem jeito. Pastor Denis, eu fiz uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazer. Eu disse para aquela moça: eu não posso conseguir uma vaga para você aqui, mas eu posso fazer algo maior do que isso. Eu posso pedir para Deus curar você. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre aquela moça, disse: meu Deus, essa moça precisa de uma vaga, e essa vaga não existe, mas o senhor pode fazer muito mais, o senhor pode curar essa menina agora. Quando eu termino de orar, aproxima-se um rapaz, que também conhecia aquela menina, disse: olha, eu conheço você, e você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado, e lá tem CTI, vamos ligar para lá? Eu disse: claro. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu. Contei a situação para ele, disse: pode trazer minha prima para cá agora, traz os exames que eu quero olhar. E ela leva os exames, constata a gravidade do problema, botou a sua prima numa máquina e fez os mais rigorosos exames, não encontrou mais nada. Aquela moça foi liberada para voltar para casa naquele dia. Isso tem mais de 20 anos. O ano passado, no dia 28 de dezembro do ano passado, como todo ano eu faço, eu estou pregando na minha cidade. E aí chega uma senhora muito simpática e me faz uma pergunta que não se pode fazer a pastor. Por favor, nunca faça esta pergunta a um pastor. O senhor se lembra de mim? Não faça essa pergunta, você vai constranger o colega. Eu olhei para ela e disse: eu não me lembro de você. Quem é você? Ela disse: eu sou aquela moça que o senhor orou lá na porta do hospital. Tem mais de 20 anos, pastor, nunca mais eu fui acometido por qualquer tipo de enfermidade. Eu quero dizer para você que quando Deus quer, tem jeito. Não estou dizendo que todas as pessoas pelas quais eu oro e você ora, que Deus vai curar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Tem jeito. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. Talvez você veja aqui nesta noite com a causa impossível, um problema insolúvel, uma doença incurável, um problema familiar que não tem saída. E eu quero dizer para você nesta noite que, se Deus quiser, tem jeito. E você pode sair daqui curado, você pode sair daqui liberto, você pode sair daqui com o seu casamento restaurado, você pode sair daqui hoje salvo pela graça, você pode sair daqui hoje como filho de Deus, como cidadão do céu. Você pode sair daqui hoje com um grande milagre na sua vida. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque o plano de Deus é maior e melhor do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus.
Às vezes você pede algo para Deus e Deus não atende a sua oração do jeito que você arremeteu aos céus. E Deus está dizendo: meu filho, sabe por que eu não estou atendendo ao seu pedido? Você está pedindo um pouco demais. Seu pedido é acanhado demais. Eu tenho coisa melhor para você. Eu estou preparando algo maior para você. Jesus nos ensinou, portanto, a orar. E ao ensinar-nos a orar, disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. E ai de nós se estivesse. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Eu quero dizer para você que Deus não atende tudo que você quer. Deus não dá para você tudo que você deseja. Deus dá o melhor, Deus dá o mais excelente, Deus dá o que você precisa. Quando José, príncipe do Egito, estava preso, ainda não era o príncipe do Egito, diz a Bíblia que ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. Diz a Bíblia que o copeiro do faraó esqueceu-se dele. E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia, com os pés no tronco, diz o livro de Salmos. E a pergunta é: por que Deus deixa um filho seu, inocente, padecer numa prisão imunda? A pergunta é: por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Porém, naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio, para que ele saísse da prisão e fosse governador do Egito. O tempo de Deus não é o nosso, o modo de Deus não é o nosso. Deus tem o melhor, porque os planos de Deus são mais altos e são mais elevados que os nossos melhores sonhos. Não desista de seus sonhos. Bom, mas deixa eu olhar um outro ângulo dessa mensagem. Em segundo lugar, se você tem sonhos, eu tenho certeza que tem, cautela, porque há assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Diz a Bíblia que Penina irritava Ana, a ponto de Ana, ao subir à casa de Deus, a Penina irritar de tal forma que ela perdia o apetite, começava a chorar. Eu acho que até entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6 e 7, eu penso que Penina devia dizer mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à casa de Deus, você ora tanto, você jejua tanto, você chora tanto diante de Deus, está aí estéril, olha para mim, eu não vou à casa de Deus igual a você, não oro igual a você, não sou crente igual a você, aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse, você não estava nessa. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem implantar em seu coração a ideia de que se você é crente, você nunca pode ficar doente, você nunca pode ter problema, você não pode ter aflição na vida. Não, Jesus nunca prometeu isso para você nem para mim. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que as pessoas roubem os seus sonhos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Notem vocês que todo ano, Eucana subia com Ana para Siló, onde estava a Arca da Aliança. Todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o texto, em momento algum, nem que Eli, nem que Rofini, nem que Finéias orasse com Ana, falasse com Ana, chorasse com Ana, intercedesse por Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirige a palavra a Ana, foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha do demônio, filha de Belial, bêbada,
dentro da casa de Deus. Eu acho até, pastor Denis, que se Ana fosse presbiteriana, ela ia sair da igreja. Ai, eu acho até que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Mas Ana era uma mulher madura. Ela disse: não, meu senhor, não estou bêbada não. Não me trate como uma filha de Belial. Eu sou uma mulher aflita de alma, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não permita que os seus sonhos sejam tirados de você, nem mesmo dentro da casa de Deus. Terceiro, quem quis matar os sonhos de Ana foi o marido dela, Eucana. Ô, gente, Eucana era um maridão, amoroso, provedor. Ele só tinha um problema: ele era cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres, porque conhecia a história da redenção. Ele conhecia a história de Sara, ele conhecia a história de Rebeca, ele conhecia a história de Raquel. Ele sabia que Deus tinha feito milagres nessa área várias vezes. Ele via sua mulher orando, ele via sua mulher chorando. Todo ano ele via sua mulher derramando as suas lágrimas diante de Deus, clamando por um milagre na sua vida. Não consta o narrador bíblico que em momento algum Eucana chegasse para Ana para dizer: Ana, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que você sofre, eu sei que você chora, eu sei que você tem um sonho, eu sei que Deus já fez no passado, eu sei que Deus pode fazer no presente, então conta comigo, eu estou do seu lado, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Não consta a Bíblia isso, mas consta no versículo 8, que um dia Eucana chama Ana para uma conversa, aquela conversa que o marido tem com a mulher, com a porta trancada do quarto. E eu vou parafrasear a conversa. Acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, minha filha, eu preciso bater um papo com você. Não dá mais, Ana, está demais, está virando obsessão, está virando doença. Chega, mulher, chega, para com isso. Aliás, a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura. Para que você insiste? Uma causa perdida. Ô Ana, afinal de contas, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabia, Ana, que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje eu diria: ô Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Cuidado que os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua casa, muito perto de você. Não desista de seus sonhos. Mas agora vem o último ponto: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue esperando um milagre, continue chorando, continue orando, continue jejuando, continue insistindo junto à porta da graça. Não pare, não desista. Pastor Messias, eu tenho visto muita gente desistir no limiar da vitória. Chega à beira da terra da promessa e morre. Para, retrocede. Quantos casamentos que poderiam ter prevalecido se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de perdão. Não desista em nome de Jesus. Prossiga, avance, creia, e você verá a glória de Deus. Eu gosto muito de política, querido prefeito, que acaba de ser eleito. Sempre gostei desde a minha infância. E há um homem que me impressiona muito na saga da política americana, Franklin Delano Roosevelt. Esse cidadão estudou em Harvard, em Colômbia, fez uma carreira promissora, teve vitórias expressivas na política, e ele tinha um sonho na vida dele, era ser presidente dos Estados Unidos da América. Mas com 39 anos de idade,
ele sofre poliomielite e vai para uma cadeira de rodas. E alguém se aproxima de Franklin Delano Roosevelt e disse: numa cadeira de rodas, você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. Norman Vincent Peale, pastor metodista, escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor, com raras exceções, enfrenta certa dificuldade para publicar o seu primeiro livro. As editoras são reticentes, não querem correr risco, e às vezes recebe o livro, examina o livro, bota na gaveta, depois de um ano diz para o autor: nós temos muitos outros livros na frente, não faz parte agora da nossa filosofia de publicação, e deixa a pessoa numa situação constrangedora. Então Norman Vincent Peale escreve o seu primeiro livro, bateu em várias portas de várias editoras, ninguém se interessou pelo livro. Ele ficou tão frustrado, pastor Dennis, que chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo, e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, catou os rascunhos do lixo e disse para ele: eu creio nos seus sonhos, e eu vou lutar por eles. Bateu em outras portas, procurou outras editoras, encontrou uma que se interessou pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares, um dos maiores best-sellers da literatura cristã de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana nos ensina sobre o que fazer quando os sonhos estão sendo adiados, é que você precisa se apropriar das promessas da palavra de Deus. O verso 17 diz que Eli, depois de falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, agora abre a boca, e é um profeta de Deus, dizendo: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Notinha de rodapé: eu conheço os pastores aqui presentes e os irmãos maduros na fé, vividos na fé, conhecem também gente que um dia ouviu uma palavra atravessada do pai, da mãe, do noivo, da noiva, do marido, da mulher, e essa palavra envenenou a alma e adoeceu o coração. Me permita dizer isso: se alguém um dia falar algo com você, machucar você com palavras, não acolha isso, não receba isso, não introjete isso na sua alma, não assimile esse veneno. Você não é o que as pessoas dizem, você não é nem mesmo o que você pensa que é, você é quem Deus diz que você é. Agora preste atenção, Eli acabara de falar uma tolice para Ana, e agora abre a boca, e é um profeta de Deus, quando diz: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu, e essa palavra trouxe cura para a sua alma. Diz a Bíblia que quando ela sai de Siló, não tem mais tristeza em seu semblante, não tem mais tristeza em seus olhos, há um brilho novo na sua face. Talvez hoje você entrou aqui com o coração triste, talvez você entrou aqui hoje com o coração abatido, talvez você entrou aqui hoje com a alma em trapos, e hoje Deus pode curar você, restaurar você, e você voltar para casa com o brilho da vitória no seu rosto e com a promessa da vitória em suas mãos. O problema é que às vezes nós nem conhecemos as promessas de Deus.
E é por isso que eu quero encorajar você a estudar sua Bíblia. Porque para cada dia do ano, Deus tem uma promessa diferente para você. E quando Deus tem uma promessa para você, Ele é fiel para cumpri-la. Deus é o avalista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas elas nós temos o sim, nós temos o amém. Então, se você quer vitória na sua vida, não escute os arautos do caos. Não escute os embaixadores da incredulidade. Não escute os embaixadores da intriga. Se você quer vitória na sua vida, conheça, experimente, creia, viva as promessas de Deus para a sua vida. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mas finalmente, se você quer vitória na sua vida, Ana nos ensina uma terceira coisa. Ana nos ensina que é preciso voltar às trincheiras da luta. Olha que coisa interessante. Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando, com o rosto banhado de lágrimas. Humanamente falando, uma mulher que vive chorando com o rosto banhado de lágrimas, nem sequer atrai seu marido para uma relação íntima. Ela está andando na contramão do seu projeto. Ela escuta a palavra de Deus, o brilho volta no seu rosto. Seu marido olha para ela com um olhar diferente. Eles descem para Ramá. Diz a Bíblia que ela coabitou com seu marido. Deus se lembrou dela. Ela concebeu. Ela deu à luz a um filho. A quem pôs o nome de Samuel. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que está na hora de você sair dos quartos escuros. Está na hora de você voltar às trincheiras da luta. Você e eu cremos que Deus é soberano. Isso significa que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe misticismo. Não há nada que porventura aconteça com você que Deus não saiba, que Deus não permita, que Deus não tenha um propósito. Então volte a cantar, volte a viver, volte a sorrir, volte a crer, volte a esperar de Deus um milagre. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, meus pais moravam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo. Não havia estrada, não havia carro, não havia médicos. Quando a pessoa adoecia, ela tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e carregada por uma trilha por 40 quilômetros. A minha mãe estava grávida do seu último filho, quando caiu gravemente enferma. E o meu pai entendia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Mandou um emissário, chamou o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, está muito fraca. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar a mãe é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Ele então fez um voto para Deus. Disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe, e eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser primária. Nunca ninguém tinha saído daquela região para fazer além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos de idade. Com 12 anos já tinha terminado os meus estudos. Eu tinha uma sede imensa de estudar.
Na minha casa não tinha livros, a não ser um dicionário velho. E com 10 anos eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Quando eu terminei meus estudos, com 12 anos, por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, capital do estado. Sabendo do meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar, professor Wilson, no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Tempos dificílimos, de muitas limitações. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com o estômago fuzilado pela fome. E não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu chorei, não tendo farinha para comer, não tendo açúcar para comer. Mas eu tinha um sonho, e eu queria lutar por ele. Pasmem vocês, meu sonho desde criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Naquela época, a política era resolvida nos palanques, nas praças, e enquanto o último orador não descia do palanque, as luzes apagavam, não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha um grande sonho na vida. Até o dia que eu conversava com um homem de Deus e falava para ele os meus sonhos, e disse: olha, quando eu realizar meus sonhos, ser um advogado conhecido, um político realizado, eu vou entrar num seminário no final da vida e vou encerrar minha carreira servindo a Deus como um pregador do Evangelho. E esse homem literalmente botou o dedo no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Deus quer você agora, jovem, com vigor, com saúde, com inteligência, dedicando toda a sua vida para pregar o Evangelho. Aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, e eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. A minha mãe era analfabeta, nunca teve o privilégio de pisar num banco de escola, sentar num banco de escola, mas era sábia. Ela nunca me contou esse projeto dela com Deus, porque ela pensava no seu coração: se eu contar isso para o meu filho, ele vai ser induzido a ser pastor. O Deus que fez um milagre na minha vida, vai fazer na vida dele também. A primeira pessoa que eu liguei, depois dessa conversa, foi para minha mãe e falou: mamãe, mudou o rumo da minha vida, eu não vou mais querer ser advogado nem político, eu vou ser pastor. Ela disse: meu filho, por isso eu orava muito antes de você nascer. Eu sou pastor há 42 anos. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Para mim não tem nada mais sublime, mesmo considerando todas as outras funções exercidas na terra, com legítimas e maravilhosas, mas não tem nada mais sublime do que ser embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à sua casa e me contou essa história detalhadamente. Ela era muito doente, e eu chorei muito com ela, porque ela me disse algumas coisas que marcaram profundamente a minha vida. Disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, botar os meus joelhos no chão e orar por você e pedir que Deus levantasse você, que Deus capacitasse você. Eu disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida.
A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante da vida não são os meus sonhos, mas os planos de Deus para a minha vida. Então eu encerro nesta noite dizendo para você, na contramão do meu tema: desista de seus sonhos. Se preciso for, desista de seus sonhos, mas jamais abra mão do plano de Deus para a sua vida. E o plano de Deus é melhor do que os seus melhores e maiores sonhos. Eu quero orar com você nessa noite. Por favor, feche os seus olhos por um instante. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei quais são as lutas da sua alma. Eu não sei quais são os seus sonhos que estão sendo adiados. Mas eu sei que Deus está aqui. E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez você, mulher, entrou aqui hoje e está lutando há anos, para engravidar. O Deus de Ana está aqui hoje. E Deus pode abrir a sua madre. E daqui a um ano você pode vir a um culto como este, com um bebê no colo. Talvez você entrou aqui hoje com um sombrio diagnóstico. E Deus pode fazer um milagre na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje com o coração apertado. Quem sabe enfrentando uma depressão severa. Parece que os seus sonhos estão sendo destruídos. Deus pode lançar luz e trazer paz à sua alma esta noite. Talvez você entrou aqui hoje desviado do Evangelho, criado na igreja, mas afastado de Deus, e hoje você pode voltar para a casa do Pai. Quem sabe aquele sonho que você nutriu por anos e desistiu dele, Deus está aqui. Você pode sair daqui hoje com a convicção de que a vitória já está garantida no nome de Jesus. Se você quer que eu ore por você, por estas causas que aqui mencionei, por outras que estão no seu coração, eu queria que você ficasse em pé onde você está, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão homens e mulheres carentes da tua graça. Tu conheces a nossa vida, tu sabes as lutas que passamos, as dores que vivemos, e eu te peço agora em nome de Jesus, que tu fales ao coração, particularmente, de cada pessoa que está aqui, que não voltemos vazios para casa, que voltemos como Ana, com um brilho nos olhos, com a promessa da vitória nas mãos. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, de uma forma muito particular, a cada pessoa que está aqui, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua glória se manifeste, para que Jesus seja honrado nesta noite, neste lugar. E te daremos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Receba o tributo de gratidão do nosso coração, porque tu és o Deus do passado, do presente e do futuro, o mesmo Deus, poderoso e fiel. Então, bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Me diz o que você achou. Você concorda com a abordagem dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Você tem alguma opinião diferente, alguma sugestão? Compartilha com a gente. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações.
Que Deus abençoe muito a sua vida. Até breve.